Olá, pessoal. Olá, boa noite. A gente está entrando ao vivo aqui. Vou só avisar o pessoal que a gente está entrando. Oi, Lígia. Vamos ver se a Ângela acho que já está aparecendo aqui. Só esperando o pessoal entrar. O áudio tá ok, a imagem tá ok, vocês estão vendo tudo direitinho? Alguém pode me dar um joinha aí, por favor? Parece que tá meio travado. Não sei se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Alguém pode me dar um ok? Ah, tudo certinho. Tá joia, legal. Que às vezes não conecta direitinho o áudio. Oi, Kiara. Oi, Alexander. Oi, Ana. Legal, deixa eu chamar a Ângela aqui. Oi, Ângela. Ah, Entrou. tá meio baixa, minha imagem tá boa? A sua imagem tá ótima e o som também tá ok. Ok. Quando você quiser, então. Tá, tô só esperando o pessoal entrar aqui. Se melhor assim. A conexão tá ótima. Você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Legal. Vamos. O pessoal tá Tá. entrando, né? É, então eu vou falando aqui enquanto o pessoal vai entrando e aí a gente já começa. Certo. Então a gente está fazendo mais essa live, né, no canal do Pitt Hopkins. Essa live é devido ao Dia de Conscientização do Autismo, que foi no dia 2 de abril, né? Mas aí a gente passa o mês inteiro fazendo esse trabalho, né, de conscientização. E, e aí também, por que a gente está falando de autismo aqui no canal? Porque a gente tem algumas crianças que têm a síndrome Pitt-Hopkins e também tem o diagnóstico de autismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, lembrando todo mundo, a gente também está colocando as lives lá no YouTube, então quem quiser depois ver novamente ou quiser passar para quem não tem Instagram, as lives vão ficar salvas lá também. Legal? A Lígia entrou aqui, ó, a Lígia Dabo, acho que é daí da clínica, É, né? Sua é, parceira. também. Olha lá, legal. Acho que o pessoal Legal. vai. Acho Aham, que ela vai. Então, eu vou fazer a descrição da minha imagem, vou falar um pouquinho de mim, que nem todo mundo me conhece, e aí a gente já começa. Então, eu tenho cabelo preto, hoje eu estou usando o cabelo um pouco preso, um pouco solto, estou com uma blusa preta, óculos com aro preto, usando um fone de ouvido branco e atrás de mim uma parede branca. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Rosiane, eu sou mãe da Isadora, de 6 anos, e a mãe da Melina, de 2 anos. A Melina foi diagnosticada com a síndrome de Pitt-Hopkins em fevereiro do ano passado. Ela tinha 1 ano e 7 meses. E aí, desde então, a gente se juntou, a gente tem um grupo de WhatsApp que junta as famílias para trocarem as experiências. E aqui no Brasil, né?
E aí a gente acabou criando, assim, teve uma mãe que criou esse Instagram e aí a gente começou a divulgar a síndrome e com isso tem sido muito bom porque algumas famílias têm visto e têm procurado a gente. Então, se alguém souber de alguém que tem o diagnóstico de Pitt-Hopkins, então pode nos procurar no direct, né? Não precisa no público aqui, mas a gente está aberto a receber todo mundo. Tá? E hoje, então, a gente vai falar com a psicóloga cognitivista Ângela Godoy, do Instagram Caleidoscópio DH. O tema da live hoje é diagnóstico de autismo em síndromes com deficiência intelectual, mas na verdade é o diagnóstico de autismo em geral, né? A Ângela trabalha na clínica Caleidoscópio, aqui em São José dos Campos, eu também moro aqui em São José dos Campos. Trabalha com crianças e adolescentes com transtorno do neurodesenvolvimento, é mãe do Chico, fundadora do Plano Cereus, que é um projeto super bacana que ela vai contar pra gente no final, um pouquinho. Tá? E eu queria agradecer demais a Ângela, porque a Ângela é uma pessoa super querida. Quando eu fiz o convite, ela aceitou prontamente. A gente tem que falar mesmo, a gente tem que dar voz para as pessoas que falam bem e que sabem o que estão falando também, né, Ângela? Então, eu queria agradecer demais você reservar esse tempo, que eu sei que você é bem ocupada, para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Esse é um mês requisitado, né, para gente que trabalha Sim. com autismo, assim. Mas eu gosto de ocupar esse espaço mesmo, porque eu quero contribuir com o que eu venho acumulando aí de experiência esses anos, né? A gente vive um fenômeno quando a gente fala de autismo, é um fenômeno hoje de políticas públicas. Então, quanto mais a gente entende, melhor a gente vai poder desenhar uma sociedade que acolha, respeite, entenda e desenhe adaptações necessárias para todo mundo, né? Então, acho que eu venho aqui representar isso, um pouco Ah, dessa minha. legal, bacana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre a psicologia, sobre a maternidade. Sou psicóloga, só trabalho com bebês, crianças e adolescentes. E eu tenho já um percurso aí nessa área, desde a faculdade. Acho que a faculdade foi, sem eu ter muita clareza, foi me encaminhando para viver tudo o que eu precisava aprender, experimentar até chegar na prática e depois até chegar à minha maternidade, que também tem uma maternidade atípica, né? Tenho 2 filhos. O meu mais velho é uma deficiência múltipla, ele tem deficiência múltipla. Um menino lindo, feliz da vida, que é o que importa para mim. E tem um caçulinha também que me desafia todo dia, porque ele vai no extremo oposto, inteligente demais, e quer de mim outras coisas. Uhum, E agora imagino. estou me aventurando no mundo do empreendedorismo, né? Criando aí uma plataforma digital para escolas, para que elas possam, a partir da avaliação do professor, né? A minha intenção, junto com o pessoal que está comigo, é criar uma ferramenta que empodere esse professor a Uhum. fazer uma Ah, avaliação. deixa eu só fazer uma interrupção aqui. No final, você conta melhor para gente sobre a ferramenta, pode ser? Falar só Vamos. sobre ele, para dar essa Isso, localizada, mas vamos, falo, vamos fechar com a ferramenta, assim, aí você fala, porque essa ferramenta é muito bacana, gente, vocês vão gostar, tá bom. Então vamos tá? lá, você Vamos conduz. lá. Então, aí entrando na questão do autismo, né, assim, só para contextualizar, a gente teve uma live aqui com uma advogada, Adriana Monteiro, então ela contextualizou para a gente a questão da pessoa com deficiência, né, do nome pessoa com deficiência, que deixou de ser PN, como que era, pessoa com necessidades especiais, né, PNE, que ainda, Portadores de necessidades ou especiais. portador de necessidades especiais. Então, hoje o nome que é aceito pela comunidade é pessoa com deficiência. E aí também a gente falou um pouco sobre a Lei Berenice Piana, que concedeu aos autistas, né, os mesmos direitos da pessoa com deficiência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre contextualizasse a parte só do autismo, né? Do autismo, do TEA, espectro, né? Que Legal. então, Então vamos.
Eu comecei falando que a gente vive um fenômeno de políticas públicas, porque já não é mais um fenômeno de saúde pública só, né? Vamos fazer uma retrospectiva aí de 10, 12 anos, de 10, 12 anos para cá que a gente teve esse fenômeno tomando forma na sociedade. E eu vou chamar de fenômeno porque a gente está falando de um quadro bastante delicado, né, particular, que é a criança ou o adulto que integra o espectro autista. Ele vem com manifestações muito peculiares, bastante distintas nos seus cuidados até de quem tem uma deficiência intelectual, especificamente, ponto, ou de quem tem algum outro transtorno do neurodesenvolvimento no campo da aprendizagem, né? Então, o autismo, sim, ele vai carregar em si mais particularidades no campo do cuidado, porque eu costumo falar que ele, assim, ele é a intersecção entre a saúde mental e a deficiência, certo? A advogada deve ter falado que, inclusive, as questões de deficiência, né, terem ganhado esses direitos, era para que eles pudessem ser cobertos em todas as esferas, e não só no campo da saúde. Porque a gente considerava que a pessoa com autismo era uma pessoa que tinha uma doença, né, somente um transtorno, e não tinham políticas públicas na área da educação e da área social no geral. Só que a gente está falando, então, de algo que começou a ser bastante divulgado, de uns 15 anos para cá, de uma forma mais forte, e principalmente por grupos de pais, né? Porque o autismo é um quadro antigo, ele foi migrando de um adjetivo para um substantivo, né? No sentido de o autismo era visto como um dos sintomas que acompanhavam quadros psiquiátricos também. Então, uma pessoa que tinha um quadro específico de alguma patologia psiquiátrica, ela tinha um comportamento em si mesmado. Ela ficava lá em cima dos pensamentos dela, ou vivendo as particularidades dela. Com o passar dos anos, em lugares diferentes do mundo, alguns médicos foram estudando grupos de crianças que apresentavam as mesmas características. E isso foi tomando forma em termos de quadro, né? Então, assim, uma dificuldade na interação social, que era diferente do sintoma presente na psiquiatria. Rituais, estereotipias com o corpo, uma ausência de contato social diferente dos outros quadros. Então, tanto num lado do mundo quanto no outro, eles começaram a fazer essas mesmas descrições. Esses estudos foram até lá, o Kanner foi fazendo, nos Estados Unidos eles foram fazendo anos depois, e só muitos anos depois, já que não tinha internet, que eles foram cruzar os estudos e verem que isso já estava sendo estudado desde a década de 40. Sim. Então, sim, o autismo, ele vivia lá nos seus guetos, né? Nos hospitais psiquiátricos por muitas décadas, ou dentro das casas das famílias, mas sem receber esse nome. Ele foi ganhando forma depois. E os pais que começaram a viver isso, vamos colocar hoje já uns 40 anos, 30 anos atrás, eles não, demoravam às vezes para receber esse diagnóstico, e depois, quando eles começaram a entender, eles foram se unindo, como vocês estão fazendo no grupo, que eu acho que é super importante, né? E muito da história do autismo no Brasil foi sendo desenhado com as associações de pais que foram sendo criadas, né? A AMA, Associação Mães de Autistas, é uma referência nesse sentido, né? Inclusive a Lei Berenice Piana, é mãe de uma pessoa com autismo, né? Isso. Então, esse movimento é muito forte. E por que que o autismo, ele foi se destacando muito na sociedade nesses anos? Porque aí eram pais que também conseguiam buscar informação em vários outros meios. E eles também se uniam de diversas outras formas e começavam a ter mais voz, conseguiam levar essa voz a outras esferas. Então, por exemplo, o estado de São Paulo mesmo, ele foi um estado que se destacou no tratamento do autismo, do estado tendo que custear o tratamento de autismo por um tempo, porque os pais buscavam isso em relação ao estado, o que não acontecia em outras capitais do nosso país. Então, aqui a gente tinha
o Estado sendo processado pelas famílias, se o Estado não oferecesse o tratamento que essas crianças precisavam, ainda muito voltado para as crianças, né? Sempre foi Uhum. muito voltado para as crianças por muito tempo. Tem coisa de 10 anos para cá que eles começaram a falar mais sobre o autismo na vida adulta. O autismo, essas crianças que vão adultecendo, o que se faz com isso. Aham. E é muito legal porque aí cruza com o que vocês devem ter visto com a advogada, que é o mesmo movimento também que vai acontecendo com a abertura da sociedade para receber todas as pessoas nas suas diversas condições, não só com a deficiência física ou com a deficiência intelectual, né? Porque o pessoal da psiquiatria, que tem transtornos mentais, eles também vão sendo beneficiados pelas leis que apadrinham e protegem as pessoas com deficiência, porque são pessoas que têm suas legislações próprias, mas elas ficam mais descobertas. Então, as leis para pessoa com deficiência também cobrem as pessoas com psiquiatria. Uhum. Então, a sociedade inteira foi abrindo essas portas, com a política da lei da integração da pessoa com deficiência em 99, que tem que diminuir as barreiras para essas pessoas circularem, com as políticas de educação inclusiva, com 2004 sendo regulamentadas as questões do atendimento educacional especializado. Tudo isso foi possibilitando que as famílias fossem mais atrás dos seus direitos e fossem e voltassem aonde elas quisessem com seus filhos, independente das suas condições físicas ou psicológicas, certo? Então aí o autismo começou a tomar outra proporção, porque para se conseguir que nos seus municípios ou nos seus estados o que está na política, na lei maior, né, na Constituição, seja respeitado, ou nas resoluções que vão seguir aparecendo, as famílias precisam fazer muito barulho, né, nos conselhos municipais de Sim. saúde, de educação, de social, para que haja verba para que aquilo seja priorizado. Então, as famílias começaram a ocupar esses espaços e vários outros pontos que ainda não se cuidavam no campo do autismo começou a aparecer, inclusive divulgar muito sobre o que era o autismo. E aí veio uma bandeira muito forte, isso tem uns 12, 13 anos mesmo, que era sobre essa divulgação do autismo. Eu tive o prazer de fazer parte dessa história aqui em São José dos Campos também, né? Que a gente tinha uma entidade forte aqui, que é o Grupo de Apoio à Pessoa com Autismo. Uhum. E uma das nossas prioridades era essa, ser um espaço de acolhimento e levar para os outros o que era o autismo, porque o autismo começava a chegar em todos os lugares, inclusive nos diagnósticos médicos, porque ele também não chegava, ele não era visto como algo que precisava ser cuidado. Então, nesse fenômeno, a gente começou a viver isso aí mais forte em 2008, 2009, né? A gente usava naquela época uma nomenclatura chamada transtorno global do desenvolvimento. Usava isso para o autismo? Só. Isso. A gente tem até hoje a gente usa no Brasil um sistema de classificação internacional de doenças chamada CID-10. De 10, Eu não né? sei o quanto a advogada localizou, então vou explicar um pouquinho para Não, a vocês. gente não falou muito sobre o CID-10, não. A gente falou Legal. mais sobre a mudança, né, assim, da visão médica, né, para diagnóstico, que é o CID-10, o que você está falando, o F84, né, que é transtorno. Mas pode Isso. falar. Então vamos pensar, porque isso é importante da gente pensar, né? Uhum. Por quê? A gente está falando de um código internacional de doenças que existe no mundo para padronizar um pouco a linguagem que se usa para se caracterizar uma pessoa. Para que quando essa pessoa chegue num outro espaço, seria um espaço de saúde, né? Não só um espaço médico, tenha-se minimamente uma ideia do que ela carrega em termos de características que não a definem, mas integram o seu jeito de ser, certo? Não a definem, porque um diagnóstico não define ninguém. Esse código, esse código, que é o CID-10, Classificação Internacional de Doenças, ele está na 10ª edição, ele é de 1993, para você ter uma ideia, certo?
Naquela época, então, quando ele foi criado, a gente falava que a pessoa tinha um transtorno global do desenvolvimento. Quer dizer, algo atravessou o desenvolvimento dela e ela foi acometida no campo da linguagem, da interação social e dos aspectos sensoriais, principalmente também. Então, tudo ali no pacote. E esse transtorno global do desenvolvimento era considerado um grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, a gente tinha vários quadros. Na verdade, essa nomenclatura não caiu ainda, certo? E no Brasil Não, a gente usa essa a gente. nomenclatura, nos E, lugares do mundo não. é. Só que daí surgiu, aí tem agora um, né, um F84, se eu não me engano, ponto zero, que aí é E, para autismo, né? E o 84.1, que é o é, autismo atípico. então, então vamos lá, vou partir desse lugar. Então, assim, debaixo desse guarda-chuva a gente tinha vários outros quadros que é, também tinham características autísticas. Então, a gente tinha o autismo idiopático, que a gente fala, que é o F84.0, que seria o autismo sem nenhuma origem de base, certo? F84.0, aí eu acho que estou em dúvida agora se é o não, é o F84.1, aí eu acho que é o O 1 é o F84.3, atípico. acho que é o 8.3, mas eu já confiro já, é isso. Que aí a gente tem o autismo atípico, o autismo idiopático, o autismo atípico, a gente tem ali o F84.5, que é a síndrome de Asperger, Ah, e o F84.9, que é o autismo não especificado, seria o transtorno global do desenvolvimento não especificado, que seria o secundário a um quadro neurológico ou sindrômico. Essas definições, esses pontinhos, alguma coisa, eles são importantes para a gente que trabalha com criança, porque é importante para a gente saber de onde vem esse quadro dessa criança. Então, um quadro como uma síndrome de Asperger tem um desenvolvimento totalmente não, mas bastante diferente na sua apresentação do que um autismo típico, atípico, ou de uma criança com um transtorno global do desenvolvimento não especificado, um sindrômico, uhum, certo? sim. Muitas vezes o Asperger não tem atraso na fala, muitas vezes o Asperger ele vai passar sem diagnóstico por muitos anos, porque as manifestações autísticas dele são mais brandas, mas ele tem o mesmo prejuízo na interação social, ele vai ter dificuldade na teoria da mente, mas num grau muito diferente. A gente pode falar de teoria da mente, se der tempo aqui, um termo Uhum. mais específico. Ele vai ter manias, rituais. Essa é a essência, certo? Mas a gente vai ter, sim, lugares diferentes que essa criança ou esse adulto se apresenta quando a gente tem um autismo sindrômico ou um autismo idiopático. Um autismo atípico que vai aparecer essas características depois de um tempo. Debaixo desse guarda-chuva, a gente tinha, por exemplo, a síndrome de Rett, que é uma síndrome que acomete meninas, é uma síndrome epiléptica e degenerativa, e aí se alocava uma criança ali, especificamente. Como a criança vai tendo perdas, essa criança então ia perdendo a interação social e colocava-se ela como uma classificação dentro do transtorno global do desenvolvimento. É. Mas não dá uma coisa assim, né? Foi bom você ter falado dessa questão da síndrome de Rett, porque a síndrome de Rett ela tem um CID específico, mas a Pitt-Hopkins, por exemplo, não tem. Mas por que Isso. que Rett tem um CID e uma outra síndrome já não tem CID? Não dá para a gente colocar CID para todas as síndromes, né? Isso. Específico, porque é muito. E o que acontece? Em 93, a síndrome de Rett não havia avanços genéticos para se Uhum. detectar tão especificamente essa síndrome. Então, tanto que depois que mexeram no DSM, já vou explicar o que é DSM para quem não conhece, a síndrome de Rett não está mais debaixo desse guarda-chuva. Ela não é mais considerada um quadro secundário de autismo. Ele pode vir ou não, mas ela não entrava nessa classificação tão específica de quadros que poderiam ser associados ao autismo diretamente, como esclerose tuberosa, que é outra síndrome neurológica, entendeu? E talvez porque o que eles falam, a gente tem, quando a gente fala de síndrome,
A gente tem marcadores genéticos bem definidos. A Uhum. gente tem, nesses marcadores genéticos bem definidos, alguns que já foram estudados, estão nomeados, classificados e sendo acompanhados por grupos de geneticistas afora, né? Como deve ser o grupo da Pitt Hopkins. E a gente tem síndromes que ainda não foram estudadas. A gente já Sim. sabe que aí, hoje, clinicamente, que a gente vê muitas crianças que acumulam características sindrômicas. Podem, às vezes, não ter características fenotípicas, que a gente fala, quer dizer, no corpo, né, no tamanho dos órgãos, na expressão da face. Elas podem não ter essas características, mas elas acumulam uma tríade de condições que já sugerem para a gente que tem alguma síndrome. Só que essa Mas síndrome ainda não foi descoberta, isso. né? Por isso que às vezes a gente fala, no caso do autismo, né? é, a gente não pode ter pressa, às vezes, para dar nome quando a gente não entendeu ainda o quadro. Porque se é uma síndrome de base, a gente tem que entender como que essa síndrome funciona e se essa criança tem mesmo características autísticas ou não, porque não existe essa condição linear. Todas as Uhum. crianças que têm esclerose tuberosa vão ter características autísticas. Não tem, certo? Uhum. Talvez numa visão muito simplificada de um profissional de saúde, isso possa acontecer. Mas hoje, 2021, a gente não pode falar. Por quê? Detecta-se mais cedo, estimula-se precocemente essa criança, os pais vão tendo mais informações e vão oferecendo mais coisas que ela precisa, a sociedade está mais adaptada, É, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão da importância da intervenção precoce, né? Do estímulo precoce, né? Que então eu acho que voltando é, à linha de voltando raciocínio. lá, eu só queria, assim, na sua linha de raciocínio aí, a gente vai entrar quando que saiu de autismo para virar o espectro, né? Isso. Então, o que acontece? Quando a gente falava de transtorno global do desenvolvimento, no outro manual de classificações diagnósticas, que era o DSM-4, Manual de Desordens Psiquiátricas, né? Uhum, Que a gente usa até hoje, a gente estava numa versão chamada DSM-4R, que era uma versão revisada. E lá a gente usava a nomenclatura transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, no Brasil, no CID, Transtorno Global do Desenvolvimento, e lá era o TID, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. O DSM é uma classificação americana. Os americanos, eles têm muitas pesquisas à frente, eles vão se organizando em associações e grupos, estudando várias outras coisas, e em 2013 eles lançaram o DSM-5. Aí uhum. eles fizeram um upgrade daquele manual, que até foi um pouco chocante na época para a gente da saúde, porque o número de transtornos aumentou abruptamente. Então, você pega hoje um DSM-4 revisado, tem um número de doenças muito menores do que o número de que tem no DSM-5. E aí, no DSM-5, começou-se a usar esta nomenclatura de transtorno do espectro autista. Eu vou localizar por quê e como que isso aconteceu, como que a gente vê hoje, certo? E por que que é importante essa mudança também? Porque antes, o transtorno global do desenvolvimento, ele estava alocado lá mais na psiquiatria mesmo, apesar de já ser considerado um transtorno do desenvolvimento. Quando o DSM chega agora ocupando esse lugar, ele coloca o transtorno do espectro autista no campo do neurodesenvolvimento. Muda-se a organização dos transtornos e ele está lá. E isso é uma etapa importante socialmente para a gente pensar como que vai se alocando esse quadro ao nosso ver. Porque por muito tempo, apesar dos estudos em neurociência e tudo mais, alocava-se o autismo ainda associado à maneira como as mães se relacionavam com as crianças, ou algum diagnóstico que não tinha sido feito da maneira correta. Tinham várias outras circunstâncias que não consideravam as questões neurodesenvolvimentais como base para as Uhum. questões do diagnóstico, certo? O que, que começou a acontecer? Lembra que era um grande guarda-chuva? Então, todas aquelas crianças que tinham características, elas agora estavam dentro do espectro. A gente vai pensar o espectro como? Eu gosto de falar que o espectro é como se fosse um lago que está com a água paradinha lá, certo? A gente vê ele de longe.
E a gente vai, o eixo do autismo, sempre o eixo do autismo é a interação social. Então a gente vai representar a interação social como se fosse uma pedra. Quando a gente joga a pedra no meio do lago, todas aquelas ondinhas que se formam, a gente vai representar como sendo o espectro. O Então a espectro. gente, isso. Legal. Então a gente, é legal porque as crianças que estão mais perto da pedra, que estão com as ondas mais fortes, vão ter características mais acentuadas também. E Conforme mais elas vão. fácil de diagnosticar, né? Isso, mais fácil de diagnosticar. As que estão mais distantes, não. Vai precisar de mais bagagem clínica, às vezes, para isso, ou mais tempo, porque o tempo é um bom amigo, um bom parceiro do diagnóstico. Com exceção das síndromes que têm marcador genético, na maior parte das vezes a gente precisa de tempo para o diagnóstico ser bem feito. Bom, vamos voltar à questão do espectro, depois a gente entra na estimulação precoce e diagnóstico precoce. Então, o que aconteceu? Quando sai o DSM-5 em 2013, com esta questão do espectro, todas aquelas crianças que tinham quadros neurológicos de base, então o que o seu filho tem? Ah, ele tem um quadro neurológico chamado esclerose tuberosa. Não, ele não tem mais, agora ele é autista. É mais fácil de explicar até, né? Agora todo mundo entende. Porque, na verdade, é o que você falou. Então, não tem um CID para Pitt-Hopkins, mas tem um CID para Rett. E aí tem um monte de outras estruturas, coisas pensadas, materiais de trabalho, nomenclaturas para autismo, mas não tem para esclerose tuberosa. Estou dando um exemplo da esclerose tuberosa, mas para qualquer outro quadro, tá? Sim. E, aos olhos dos médicos, é como se o autismo começasse a ser a ponta do iceberg e eles começarem a trabalhar só com aquilo. E depois os terapeutas também, né? Não só os médicos. E aí vem uma grande crítica nossa, porque uma coisa é você pegar uma criança que tem um autismo idiopático ali, ele é essencialmente prejudicado na interação social, e as questões que acompanham o autismo também, e as crianças que têm outros quadros de base que podem trazer deficiência intelectual também ou não, entendeu? Então, há muita diferença nesse perfil cognitivo. Tá, Mas deixa aí eu... você confunde o diagnóstico. Sim. Deixa eu só te perguntar, o que você está chamando de autismo idiopático é o que eu te falei, assim, que a gente já ouviu falar, é autismo essencial. Então, assim, a pessoa tem só o autismo como diagnóstico. É isso. Isso, Ele pode vir ou não associado a uma deficiência intelectual, mas não isso. tem uma síndrome associada, pelo menos até o momento do que é conhecido, certo? Nenhuma lesão também, nenhuma lesão. O Nenhuma que é lesão? lesão. Que é uma alteração na estrutura desse cérebro, o que justificaria, por exemplo, a gente Uhum. falar que aquela criança tem uma malformação cerebral ou tem uma paralisia cerebral, e aí, em consequência, ou uma deficiência sensorial, uma criança Uhum. cega, ou uma criança surda-muda, ou uma criança surda-muda cega, que existe, que são as deficiências múltiplas. Essas crianças têm quadros de base. Mas aquela criança que foi feito vários exames nela, foram feitos vários exames, muitas investigações diferentes e não se achou nada, e ela continua com aquelas manifestações, ela é considerada uma criança com autismo idiopático, quer dizer, sem causa definida, Certo, certo? é o que a gente já ouviu falar, esse autismo essencial, né? E aí o outro seria o autismo devido a alguma outra coisa, e seria um diagnóstico secundário. E aí se chama de secundário não é porque você descobriu depois, né? Então, por exemplo, Isso. uma pessoa com a síndrome de Pitt-Hopkins, ela tem a síndrome de Pitt-Hopkins e aí a gente chama de secundário o diagnóstico de autismo, mas não é porque ela descobriu depois, porque inclusive tem casos no grupo que descobriram que foram primeiro diagnosticadas com autismo e depois veio a síndrome. Então, aí a gente sempre faz uma crítica nesse sentido. É que o que acontece? Uma crítica, assim, nós clínicos, que por isso que eu falei, o tempo ele tem que ser amigo do diagnóstico. O diagnóstico, ele é um processo retrospectivo. Eu preciso entender a história dessa criança, inclusive dessa evolução física dela, Uhum. clínica dela, para poder martelar algo com propriedade. Por quê? Há uma diferença quando uma criança tem uma síndrome de base.
especialmente porque a gente está falando que há grandes chances dessa criança vir com uma deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, que pode ser leve, moderada ou severa, ela vai trazer de antemão uma relação concreta com o mundo, ponto. Quer dizer, já é difícil para essa criança entender várias coisas no campo da linguagem, porque a linguagem vai além da gente falar e além da gente entender, né? A linguagem permite que a gente guarde as coisas dentro da gente. Linguagem é a representação mental que a gente faz do mundo através dos códigos, das formas, dos nomes, dos atributos que as coisas carregam. Isso é linguagem. Só que ela vai além. A linguagem habilita a gente a entender as coisas que estão nas entrelinhas, a generalizar coisas, a entender a subjetividade implícita numa situação, porque a linguagem dá a mão para o pensamento acontecer. Então, uma criança que tem déficits na linguagem, seja na comunicação, seja na compreensão verbal, não verbal, na expressão verbal, não verbal, na comunicação, ela vai ter um prejuízo na abstração que essa linguagem traz, que esse pensamento traz. Então, obviamente, todas as crianças que têm prejuízo na linguagem, elas vão ter prejuízo na interação social. O que vai diferenciar esses prejuízos na interação social com as pessoas, na interação com os objetos e com as situações, é a qualidade dessa interação. Então, o quanto essa criança não entende um montão de coisa e ela vai reagindo às coisas por conta disso. Então, tem um monte de criança que vai ter um comportamento desorganizado porque não entendeu coisas, ou ela quer muito algo e ela não pode naquela hora, ou ela não pode daquele jeito, ou ela não pode naquela quantidade. Isso não é uma exclusividade autística, de quem carrega uma característica autística, reagir a um não do ambiente. Certo? Obviamente que se a gente está falando de um quadro autístico mais específico, que tem um pensamento muito rígido, que essa é uma característica muito forte no diagnóstico de autismo, ela pode ter dificuldades mesmo entendendo, mesmo sem ter uma dificuldade intelectual, a rigidez de pensamento dela prejudica a relação dela com o meio e com as pessoas. Então, a qualidade dessa compreensão, dessa interação social, e mais importante que tudo, a gente fala, a intenção de se comunicar ou de se relacionar é que vai ser um marcador na história dessa criança, enquanto o diagnóstico de autismo vai pertencer à história dela, certo? Certo. Eu imagino que seja bastante difícil, porque é bem o que você falou mesmo, né? No caso das crianças com Pitt-Hopkins, né, a gente tem a deficiência intelectual é de moderada a severa, né? Então, assim, como separar, né? E aí, eu até comentei com você que eu tinha aplicado uma pesquisa no grupo, né? Nós temos 39 famílias cadastradas nesse grupo de WhatsApp e 28 delas participaram da pesquisa e nós temos 9 diagnósticos de autismo, né? E como eu falei, assim, algumas tiveram o diagnóstico de autismo antes de ter o diagnóstico da síndrome, mas a maioria foi diagnóstico de autismo depois mesmo. Porque as crianças têm bastante estereotipia, né? E essa é uma grande dúvida, assim, né? Como que você separa a estereotipia, né? Também, né? Então, assim, as crianças batem bastante palma, fazem o flapping, né? A gente tem algumas que andam na ponta do pé. Então, assim, mas como você separa aquilo, né? Agora falando da parte do diagnóstico, dos protocolos, se existe algum protocolo de avaliação, né? Que consegue separar o que vem da deficiência intelectual e o que vem já da característica de repente, ter um diagnóstico secundário de autismo? Essa é uma pergunta difícil, é uma situação difícil mesmo, que exige cuidado. Até porque, assim, como o autismo tomou um outro lugar também na sociedade, a gente, às vezes, vê que as famílias preferem se apegar a isso do que a questão da deficiência intelectual.
porque a deficiência intelectual, ela ainda é um campo mais obscuro, no sentido de até onde essa pessoa vai, até onde ela não vai, o quanto a resposta dela se mantém inconsistente, né? E Uhum, quando que se martela a deficiência intelectual, quem que faz esse diagnóstico, tudo isso. É, as características autísticas que estão representadas no corpo e nas estereotipias, elas estão marcadas agora, mais visualizadas na questão do autismo, mas se você pegar qualquer criança com questões neurológicas, ou mesmo adultos, eu gosto de fazer sempre uma representação com alguém que tem uma paralisia cerebral extrema, vamos supor. Aquela uhum, pessoa, muitas vezes, ela tem o corpo bastante marcado pela paralisia, às vezes bastante espástico, vamos pensar. Mas ela tem uma condição de percepção mais preservada do que a gente imagina. Então, ela entende quando chega uma pessoa que ela gosta. Ela, às vezes, se comunica, muitas vezes, com esse corpo, pelo olhar, mostrando que ela tem preferência por uma comida, por outra, o incômodo com alguma coisa, e por onde ela mostra essas preferências ou não? Pelo corpo. Sempre vai sair pelo corpo. É por um movimento que vai parecendo estereotipado, mas é o que ela tem, né? É por um olhar, é por um som. Esse corpo vai ser sempre a expressão daquilo que essa pessoa não consegue fazer de uma outra maneira. Isso não é diferente em manifestações neurológicas diversas, que quando a gente fala uhum. de uma síndrome, é disso que a gente está falando. É que hoje a gente associa todas essas características ao autismo, porque ele está no centro das nossas atenções nesse momento. E eu estou falando que E essa quando, é uma delicadeza. e quando Pode falar. eu acho que o que facilita até a gente teve uma live recente com uma mãe que entrou aqui agora, até a Cláudia, que antes dela ter o diagnóstico de Pitt-Hopkins, ela tinha que falar uma coisa super complicada, eu não me lembro agora, a gente até deu risada, assim, que a médica falava, acho que é um atraso cognitivo global, não, 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 um monte de coisa, né? E aí, então, quando ela descobriu a síndrome Pitt-Hopkins, foi um alívio, porque ela pelo menos conseguia falar fácil e todo mundo supostamente entendia, né? Então, assim, o que Sim. que eu acho da questão do Pitt-Hop, do autismo, desculpa. Quando você fala autismo, as pessoas têm em mente algumas características e isso facilita muito a comunicação. E eu acho que para nós pais, assim, que às vezes tem que ficar explicando o tempo todo ou falando, às vezes fica um pouco cansado, eu acho que é mais fácil. Não acha que tem um pouco disso também, assim? A comunicação fica mais fácil, e mesmo quando você tem que falar com o advogado ou com o juiz por algum motivo, né, assim, sei lá, de repente vai mover um processo contra o plano de saúde, então é tudo mais fácil. Sim. Mas isso é um pouco sério, né? Em como as coisas vão se formando e se tornando. Estou falando isso porque eu vou voltar na lei de 2012, Uhum. que colocou que o diagnóstico é obrigatório, certo? Um diagnóstico precoce é obrigatório. É, Depois a gente pode até falar da intervenção, não tem como não falar quando a Tá, gente fala de diagnóstico precoce. Só uma observação que é o diagnóstico, a gente está falando de diagnóstico precoce de TEA, Isso. né, da lei de 2012, que é da Berenice Piana, certo? Essa Tá. lei da Berenice Piana, de dezembro de 2012, ela colocou no texto que a criança precisa do diagnóstico precoce e o diagnóstico, então, passou de ser algo dos cuidados médicos para ser algo do campo legal. Se você pensar, foi isso que aconteceu com essa lei. Porque mesmo que você entre num médico querendo que ele tenha cuidado neste processo retrospectivo que deve ser o diagnóstico, ele nem tem muito para onde fugir. A lei agora fala que ele tem que colocar alguma coisa no papel. Por isso que muitas vezes a família também quer alguma coisa no papel. Porque o texto poderia ter sido redigido de um jeito mais benéfico nesse processo das crianças, que seria
toda criança tem direito à intervenção precoce, mas Sim. eles atrelaram o diagnóstico precoce ao fato dela receber os cuidados que ela precisa para o seu desenvolvimento acontecer de uma forma melhor. Então, por conta disso, a gente começou a viver esse fenômeno do autismo de 2012, quando saiu a lei no Brasil, em 2013, maio de 2013, quando sai o DSM-5 no mundo e coloca o espectro como uma condição e não mais como transtorno invasivo do desenvolvimento, como o primeiro carro aí quando fala de autismo. Então agora Uhum. todo mundo que estava nos bloquinhos separados das doenças passa a integrar o espectro e a lei fala que se você chegar com seu bebê de 8 meses no médico, numa consulta, e o médico suspeitar, ele tem que diagnosticar, entendeu? Então, isso é sério, porque aí a gente não tem, como você falou, políticas específicas para algumas coisas, mas tem para o autismo. E aí a gente vai ter agora várias linhas de atuação que seriam específicas para autismo ou para síndromes neurológicas graves, que são recomendadas para todas as crianças que têm autismo. Mas espera aí, a gente que estuda o autismo, hoje a gente sabe que a gente tem um perfil cognitivo do autismo bastante específico. Por isso que é importante a gente diferenciar. A gente está falando de uma deficiência intelectual. A Uhum. deficiência intelectual vai mostrar para mim todo um caminho diferente de eu agir com essa criança numa terapêutica ou até numa escola. O É perfil do isso, autismo, aham. entendeu? Isso que eu ia te perguntar, assim, na verdade, eu tenho duas coisas que eu queria comentar. Uma questão, talvez essa questão do diagnóstico também, ela vem associada, assim, porque antigamente eu acho que também não se tinha muitos diagnósticos, né? Ou tinha uma resistência, eu não sei exatamente por quê. E aí as pessoas agora, né, assim, a gente tem visto alguns adultos tendo sido diagnosticados com autismo, né? Então, assim, é, quanto tempo é razoável, né? Assim, é claro que a gente não tem como julgar isso, né? Assim, ou qual a idade que seria adequada, ou quanto tempo seria adequado, né? Mas a outra coisa que eu ia falar é com relação a essa questão das intervenções, assim. Muda muito, pelo menos no campo da psicologia, eu não, nos outros a gente não chegou a entrar nesse detalhe, mas assim, muda muito em termos da intervenção da psicologia, se a criança vem com o diagnóstico de autismo, como você vai trabalhar com ela, ou se ela não vem com diagnóstico nenhum. É, o que eu acho que a pergunta poderia ser assim: a intervenção com uma pessoa com autismo bastante característico, um autismo sem causa definida, Uhum, o idiopático, uma criança com deficiência intelectual e autismo secundário ou síndrome de autismo sim. secundária muda. Por quê? Hoje a gente tem um perfil cognitivo do autismo bastante característico, incluindo aí, muitas vezes, uma memória auditiva excelente, uma memória visual excelente, em geral, uma relação com o mundo imagético muito melhor do que com o mundo das palavras. A gente vai ter um perfil da atenção, um perfil dessa rigidez de pensamento. Você já vai conseguindo identificar isso no caso do perfil mais clássico. Uhum, Então, se você pega uma criança com deficiência intelectual e você vai trabalhar com ela, muitas vezes com as imagens, porque muitas das metodologias específicas para autismo vão falar isso, sobre a organização do ambiente, porque está falando de uma pessoa com um pensamento mais rígido, ele precisa saber o que ele vai fazer para ele poder se organizar minimamente internamente para cumprir. Tem outra coisa, que talvez não ficou claro aqui quando a gente fala do autismo. Eu falei da qualidade da interação social. Em geral, a gente faz as coisas para compartilhar com o outro. Esta é uma outra característica autística que define um diagnóstico. O quanto esta criança está entendendo as coisas e com este uhum, entendimento ela quer compartilhar a experiência dela com o outro ou não, certo? Porque quando eu falo de autismo, do mais leve ao mais severo, eu não tenho interesse de compartilhar o que eu aprendo ou experimento com o outro. Então, as metodologias específicas de autismo, elas vão trabalhar com esse interesse dessa criança. Ela tem que ampliar a compreensão dela, a cognição dela, independente dela ter interesse ou não.
A criança com uma deficiência intelectual, ela pode ter até características autísticas, mas as características dela provavelmente vão circundar em torno das questões sensoriais, dos comportamentos atípicos, das repetições, por Uhum. conta, inclusive, desse pensamento concreto. É como se não chegasse nessa esfera do jeito que precisa, fica vivenciando isso no corpo, certo? A Certo. pessoa com autismo não. Ela é capaz, às vezes, de falar 4 línguas, mas ela não faz uma coisa que você está pedindo com prazer. Ou ela não faz uma coisa que ela está pedindo com capricho, que você está pedindo com capricho para mostrar que ela é capaz de fazer, certo? Porque ela não tem interesse que essa experiência seja compartilhada. Então, como que a prática de intervenção pode ser a mesma? Não pode ser a mesma. Não Eu tem tenho como, que né? eu tenho que pensar um perfil cognitivo que não tem interesse em fazer para o outro. Eu tenho que pensar um perfil cognitivo que baseia a compreensão de mundo dele a partir da representação que a imagem está trazendo para ele. Imagens, muitas vezes, que não representam muitas emoções, ou que você vai ensinar para ele as emoções a partir das imagens. Então, vocês no grupo, por exemplo, tem muitas crianças com deficiência intelectual. Muitas vezes elas não fazem nem a associação do que está na imagem com o que é o Não. objeto. É, Pega para mim é, a bola que tá aqui, ela não entendeu aquilo. uhum, Então você vai trabalhar com ela do mesmo jeito? é. E vou te falar uma coisa que acontece com a Melina, assim, que é interessante e eu sei que acontece com outras crianças também. Tem hora que ela faz e tem hora que ela não faz. Não quer mais. Isso, Então, isso. assim, essa parte de interação social, eu já vi ela fazer uma interação social fantástica lá no feijão. Uhum. Ela foi, abraçou as crianças, abraçou uma amiga, olhou pra gente, aí todo mundo sorriu com aquilo que achou magnífico, né? Aí ela soltou a menina, aí voltou. Quando ela olhou que viu todo mundo sorrindo, ela voltou e abraçou de novo. Isso. Mas assim, foi essa manifestação que ela fez e vai voltar, sei lá quando, fazer de novo, sabe? Então tem até Uhum. isso, né? Porque faz uma vez, mas não repete, né? E fez de Então, forma mas espontânea. isso, mas essa é uma diferença da questão intelectual, ainda sendo o carro-chefe, Uhum, porque uma coisa é ela compreender a importância disso, porque ela pode não deixar de ser uma menina afetiva, uma menina que expressa as questõezinhas dela, mas ela não entendeu o significado disso, né? Ela não está lá é. querendo puxar, porque nessa idade dela, principalmente, ou em qualquer idade, a linguagem é o que aproxima as pessoas, a linguagem verbal, inclusive, é o que vai cada vez, quanto mais a gente cresce, mais vai Uhum, aproximando as pessoas, né? Então, mesmo que essa linguagem verbal não esteja presente, ela está expressando isso não verbalmente, muitas vezes pelo olharzinho dela, não é verdade? Então, sim. ela olha assim, mas você está percebendo que ela não está entendendo um monte de coisa que o outro está fazendo para ela. Mas ela está lá sorrindo, ou sorri para alguma outra coisa. É diferente de uma criança com uma manifestação autística que, na idade dela, você passou transparente na frente, muitas vezes. A não ser que você tenha alguma coisa que a interesse. E Uhum, aí você vai usar aquilo, claro, para se conectar com ela, entende? Então, assim, de sim. novo, é a qualidade. E esta linguagem, o quanto essa capacidade compreensiva tem que ir mostrando para gente como que é que ela compreende. Então, essa é uma característica forte da deficiência intelectual, a inconsistência. Sim, Porque sim. não faz a marca nela, né, do que ela precisa pensar. Diferente do autismo, que é eu aprendo, mas eu não quero mostrar para você. Eu Uhum. quero, isso é para mim, é meu. Eu não quero compartilhar essa Eu experiência. Não sei tem fazer, interesse. mas eu não preciso mostrar para você, né? É, É bem diferente. é. Ô, Ângela, a gente está encaminhando aqui para o final. Uau. Eu queria, para você ver como passa rápido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do é possível sair do espectro, né? Todo mundo sempre pergunta sobre isso, né? Assim, eu acho que é um tema bem polêmico, mas é mais para a gente falar um pouco também sobre a questão dos diagnósticos errados, né? Sim, isso. É. Quando a gente fala saiu do espectro, então estava naquela margem.
geralmente a criança chega de um jeito. Por isso que eu falo assim, esse diagnóstico, ele tem que ser retrospectivo. Então, uma criança, quando chega no consultório médico, na maioria das vezes a família começa no consultório médico, chegou lá com alguma coisa, gente, ela está chegando só com o que ela tem de bagagem genética e ambiental, ponto. Ela nunca Uhum. recebeu nenhuma ajuda terapêutica, esses pais nunca receberam nenhuma orientação específica, essa escola nunca fez nenhuma adaptação para ela, nunca se pensou que ela poderia ter alguma coisa diferente até aquela idade. Então, você desenhou, colocou aquela criança num quadro que não necessariamente é o que ela carrega ou o que ela é, certo? Por isso que a gente fala, então, deve ser prudente que, principalmente se essa criança é pequena, dá-se um tempo de cuidados para ela específicos, cuidados terapêuticos, orientações familiares, adaptações na escola e ver como que essa criança reagiu depois. Nossa, Uhum. mas a resposta é surpreendente. Agora ela não é mais autista. Não, então ela nunca foi. É, Porque, entende? Agora que ela recebeu uma orientação de como ela usar esse corpo de um jeito diferente, esse ouvido, esse olho junto, quando ela começou a entender mais as coisas, ela respondeu melhor. Então, ela não pode ser enquadrada no diagnóstico, o diagnóstico é um enquadre que a gente faz, sem que ela tenha compreendido como que ela funciona. Então, sim, quando uma criança sai do espectro, teoricamente, é porque ela nunca ela deveria nunca ter entrado. esteve lá. Deveria. Mas não existe ex-autista nem na legislação, né? Então isso é sério. Por isso que eu falo, é sério. A gente dá nome para as pessoas, é sério. Certo. E aí, então, assim, o que que a gente deixa de mensagem aqui para o pessoal? É que é É, tão importante quanto o diagnóstico, ou mais importante até do que o diagnóstico, é sim começou a desconfiar, né, de alguma coisa, é bom ir atrás de profissionais, né, para começar as intervenções, começar as terapias. isso. Nessa linha, né, que eu acabei de falar, a criança, ela sempre é genético, certo? Sendo uma Uhum, síndrome ou não, genética no radical aí da palavra, no gene, na origem dessa criança, nessa formação embrionária, alguma coisa veio mais frágil. Então, ela não está correndo o desenvolvimento dela de forma natural. Percebeu alguma coisa diferente? Tem que buscar uma estimulação para que esse desenvolvimento não siga só naturalmente, vá com um empurrãozinho. E a partir daí, com todo esse ambiente ajudando essa carga genética, né, manifesta nesse corpo, nesse campo psicológico, a partir daí, nessa evolução, você poder pensar nesse nome. Claro que a gente está envolto de um monte de burocracias no nosso mundo. E os nomes, às vezes, acabam vindo mais rápido do que deveriam. Mas uma coisa é você fazer uma avaliação de uma criança e detectar, perceber, levantar o que ela é hoje e fazer uma prospecção a partir disso. Que características ela tem, o que ela precisa avançar, o que você precisa observar nela, como que esse ambiente tem que reagir, para que todo mundo que está se relacionando com ela ajude ela a continuar caminhando da melhor forma. Quando a gente fala o diagnóstico, ele é prospectivo, é porque ele tem que considerar toda essa história para ser assertivo. Como você fala da história das crianças com a uhum, síndrome de Pitt-Hopkins, que primeiro foram autistas? Não. Vamos pensar quantas famílias têm condição de fazer uma investigação genética e descobrir que a sim, base é genética, né? é, Então, claro, vão diagnosticar só o que sai, não o que é a base ali que originou tudo uhum, isso. Esse é um problema, claro, sem dúvida. Então o uhum, nome entra, mas é um autista. Tem que fazer a investigação genética dele. Aí às vezes o plano de saúde fala, mas não vai mudar nada na terapêutica dele, não vou investigar a parte genética porque é caro. é, Aí a gente fala, tem que investigar, porque as síndromes vão trazer outras comorbidades, provavelmente, sim, né? E aí é um processo, um processo. sim. Ângela, foi ótimo. Eu falo que eu começo a ouvir a Ângela, eu quero ficar só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Adoro conversar com a Ângela. A gente conversa pouco, infelizmente, né? Mas eu gostaria de conversar muito mais. Espero que todo mundo tenha gostado. Queria agradecer demais a Ângela.
agradecer todo mundo e queria pedir para vocês ficarem só mais um pouquinho que ela vai falar agora do Plano Cereus, que é uma Sim. plataforma super interessante, tá? E já agradeço todo mundo, obrigada, tá? E obrigada, Ângela. Legal, obrigada mesmo. Vou falar rapidinho então para a gente encerrar. Nesse percurso, pensando que todo mundo tem que fazer coisas pela criança para ajudá-la, a escola principalmente, que é o lugar onde ela está mais tempo, mais dias, né? E com mais possibilidades de troca, a gente pensou uma plataforma que habilite esse professor a entender mais do desenvolvimento dessa criança e desenhar um plano de ensino individualizado para que ela avance lá na escola, não só nos ambientes terapêuticos. Uhum. Então, a plataforma, ela foi feita para escolas, para instrumentalizar esse professor a ter um mapa aí para seguir com a criança. E medindo a partir dos indicadores que a plataforma vai dar, onde que ela vai avançar com essa criança ou não. Então, ela vai cair super bem para crianças que estão com gap agora no desenvolvimento por causa do confinamento social, do aprendizado remoto, para crianças que estão em risco de neurodesenvolvimento e crianças que já têm algum diagnóstico, até de deficiência intelectual, autismo Uhum. e assim. Não, Então, isso sigam para lá. a gente isso para gente é super importante, né? Eu acho que é o maior desafio é essa questão da escola. Para mim, pelo menos, Isso. está sendo um grande E eu vou amar desafio. por quê? Por que que é um desafio e por que que eu estou botando bastante cabelo branco nessa ideia? Porque a gente tem que tirar as síndromes e os transtornos do campo da saúde. Esta não é uma questão só da saúde, esta é uma Uhum, condição. Ter uma síndrome genética é uma condição, não é uma patologia. A síndrome pode trazer patologias ou não, mas a sua condição deve ser respeitada, acolhida e desenhada nas suas particularidades lá para aquela criança avançar. Então, quando a gente incrementa a atuação da educação, a gente está falando que essa criança, com diagnóstico ou não, ou com um diagnóstico muito específico desse, não tem o seu lugar e vai continuar avançando não só porque ela é de inclusão, é porque ela é uma criança e ponto. E é, essa é a educação tem que estar a serviço de todos, sim, e né? eu acho que isso tira um pouco do peso das mães também, sabia? Porque a mãe tem que estar sempre atenta, tem que estar sempre atrás. Então, assim, se você sabe que a escola tem uma ferramenta bacana, se você sabe que a escola está preparada para receber seu filho e fazer um trabalho legal, eu acho que tira um peso da gente, né? Eu Isso. acho que isso Então, é siga muito a gente lá, importante. @Planos Sigam lá. Cereus. Isso, legal. Valeu, Muito bem. Ângela. Muito obrigada. E a Até gente uma se próxima. encontra daqui a pouco, né? Daqui uns dias a gente se encontra de novo. Gente, obrigada. Bom trabalho aí para vocês no Instagram da Pitt Hopkins e muito trabalho para a gente aí, sociedade afora. Obrigada, um beijo grande. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Boa noite. Tchau, tchau.